Olá, meus amigos, estamos aqui diretamente do estúdio da Bebedouro Artes para a gente falar desse projeto que é um projeto incrível sobre a história de Bebedouro, dialogando sobre a história de Bebedouro, especial 140 anos da nossa cidade, coração. E esse projeto nós vamos receber pessoas que têm contribuído com a história, com o crescimento cultural da cidade. E hoje nós vamos receber uma pessoa que é amiga, que vai estrear esse primeiro episódio aqui do Dialogando sobre a História de Bebedouro. O nome dela é Silvia Terezinha Coelho Matos, né? Aquariana, 73 anos, natural de Bebedouro, filha de Alcides e Cacilda Moraes Coelho. Irmãos Sônia, Antônio e Carlos e Juninho, né? Em memória. Casada com Daniel Brasil Matos, também em memória. Filhos, Rafaela, Renzo e Renata. Estamos aqui com Silvia Coelho. Seja bem-vindo, Silvia Coelho, nesse nosso projeto Dialogando sobre a História de Bebedouro, Silvia. E ainda estreando. Estreia, primeiro programinha aí de 4 especial. E aí, Silvia? Seja bem-vinda. Obrigada. A gente está aqui para falar um pouquinho da sua história, para o pessoal que conhece, como eu conheço você, tenho me encantado com o seu trabalho, né? Aqui a gente tem alguns livros da Silvia, ela que ainda é jornalista hoje, né? Escreve ainda para alguns jornais da cidade, mas eu quero saber da Silvia Coelho, né? Como surgiu, da onde a Silvia veio, onde ela nasceu. Como surgiu esse interesse pela história de Bebedouro, né, pelo jornalismo? Desde o comecinho, lá atrás. Não, bom, para começar, eu fiz o Paraíso Cavalcante, Abílio Manuel, fiz Colégio Anjo da Guarda, minha mãe queria que eu fosse professora. Aqui em Bebedouro, tudo? A minha mãe queria que eu fosse professora, mas eu fiz o normal, porque naquela época tinha que ter um diploma. E conheci a irmã Giselda, dentre todas as outras, que me incentivou muito, porque desde criança eu escrevia as poesias, escondia, guardava meus poemas, e na escola eu sempre fazia as redações muito rápidas. E no colégio a irmã Giselda percebeu que, além de eu fazer as redações, dava tempo de eu fazer umas 2, 3 para algum colega da classe, até o dia que ela pegou, né? Você era boa de escrita? Muito rápida no raciocínio. Ela dava o título, o tema, e lá estava eu desenvolvendo. Que legal. E ela falava para mim sempre, os 3 anos de normal, ela falava assim: você vai ser uma ótima professora se você quiser, mas você vai ser uma grande escritora, que eu tenho muito a me orgulhar de ter passado aqui por minhas mãos. Ela era uma pessoa assim finíssima, e há pouco tempo eu fiquei sabendo que ela estava muito doente, não tenho certeza, mas acredito que já tenha partido aqui desse mundo. Bom, essa fase, ela vem lá de Isso trás. Você tinha com quantos anos você tinha? Na escola? 16. Isso, 16 anos. Agora, se eu for mais lá para trás, eu sempre fui fanática por política, desde 6, 7 anos. Aqueles comícios que tinha no Coreto, ali onde é a Fonte Luminosa, ali no centro da cidade, na minha mãozinha, minha mãe ficava brava, mas eu ia em todos os comícios, Jânio Quadro, Ademar de Barros, todo mundo que vinha eu estava lá. Você estava lá nos comícios. E tinha o comício ali na rua Francisco Inácio, no bar ali, não tinha um bar ali? Não, aí não é da minha época. Não é da sua época? E eu peguei, quando eu comecei a ir, eu ia com o meu pai, sempre ali no Coreto, né, onde é a Fonte Luminosa. Então, você escolheu desenvolver os projetos pessoais. Isso. Agora, acontece o seguinte, eu sou aquariana. E o aquariano, ele é elétrico, ele não fica parado, ele é criativo, né? A cabeça sempre está funcionando. A mil, às vezes você acorda, eu durmo. Eu também sou aquariano. Eu durmo, eu deixo um caderno no meio, assim, dos 2 travesseiros.
e uma caneta. E no meio da noite... As ideias vêm. Eu escrevo com os olhos fechados, mas eu escrevo. Então, no decorrer da minha vida, eu só parei de fazer faculdade porque eu acho que já estava demais, sabe? Porque eu não gostava muito de estudar, não. Mas eu era... Gostava do conhecimento. Eu questionava, eu discutia. Gostava de aprender, como eu também. E eu convivia muito bem com jovem. Então, veja bem, eu fiz o normal, sempre falando que ia ser jornalista, fazia, isso pouca gente sabe. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, o seu Juque e a dona Sara gostavam muito. Você já morava em Bebedouro? Sempre, sempre. Uhum. E aí, eles gostavam muito de mim. E eu tinha uma coluna, que só foi revelada que era minha depois de 2, 3 anos. Coluna no jornal? Na Gazeta de Bebedouro. Na Gazeta de Bebedouro. Chamava Madame X. Eram as que legal. da cidade. Então, todo mundo queria matar a Madame X. Como é que ela descobriu? Lógico, eu era muito, como sou até hoje, sociável. Eu estava em tudo. Estava conversando com todo mundo, E, assim, estava ligada em Bebedouro. Eram fofocas sem maldade. Entendi. Né? Chegou a dar alguns problemas, né? Mas, fofoca. Mas depois de 2 anos, aí eu já estava para casar, tal. Eu falei, vamos parar com isso. Isso em que ano, você lembra? Aí eu tinha 17, hoje eu tenho 73, né? Então eu, de ano, eu sou muito ruim. Uhum. Bom, então, nesse caminhar, eu fiz, prestei jornalismo, não na ERP, e só que aí eu conheci o meu marido, que ele era engenheiro agrônomo, ele estava trabalhando em Salvador, e num carnaval aqui em Bebedouro eu conheci ele, e foi um namoro rápido, assim, de 1 ano. Namoramos, casamos, e aí ele foi transferido, né, para Campinas. Aí transferi, saí da UNAERP e fui para PUC. Só que naquela época não era seco assim, jornalismo, publicidade, não. Até o 2º ano você fazia o curso de comunicação. No 3º ano você escolhia o ramo. Só que meu marido falava assim, daí eu fiquei grávida. Ele falou, como é que você vai ser jornalista andando para lá e para cá com criança pequena? E a gente casadinho de novo, né? Às vezes pega o sonho da gente e deixa adormecer. Aí eu optei por publicidade e propaganda, né? Na PUC de Campinas. E foi uma confusão, porque no 4º ano eu estava tendo a minha filha, né? A Rafaela. A primeira filha. Foi uma confusão. Bom, e lá nós ficamos, depois nós mudamos para São Paulo, ele sempre trabalhando em multinacional. Isso na década de 60, 70, por aí. Eu casei em 74. Em 74. Então, no decorrer aqui da minha... Seu currículo? Da minha vida profissional, eu tenho que te falar o seguinte, que a minha formação acadêmica, eu fiz a faculdade, né, da PUC, de propaganda e publicidade. Publicidade e propaganda. Eu fiz o curso de jornalismo. Então, aí quando nós voltamos para Bebedouro, eu já tinha, acho que uns 40, 38 anos, eu falei, não, eu quero meu diploma de jornalismo, meus filhos já estão crescidos. Aí eu voltei para a UNAERP, e fiz, porque daí era só complementar matérias. Aí eu tenho meu diploma, eu sou jornalista diplomada. Não é nem um MTB provisório. É 23.888, meu... MTB. Muito orgulho. Participei, fui um membro ativo do Sindicato de Jornalista. Fui odiada. Naquela época já militava para a política. Já. Né, já tinha. Bom, então, depois eu fiz nesse meio tempo, fiz vários cursos, entre eles um que me fascinou, que foi o curso de turismo, né? O curso de técnico de turismo e hotelaria. Legal. E foi assim fantástico. Aqui em Bebedouro, isso? Aqui foi na época da Microlins.
Ah, na Microlin. Foi em 2002. Ah, mas entendi, 2002. Foi muito bom. E aí, né, depois desse andar aí da carruagem, eu acabei fazendo pedagogia. Ah. Porque aí eu fiz um curso. Mas era assim, era um desejo seu? Como é que é? Surgiu, né, a oportunidade? Não, eu sempre vi a minha vida assim, para eu ganhar mais, não era só entendi. aprender. Eu tinha que investir. Você ia agregando os conhecimentos. Lógico. Entendi. Né? Você fez pensando na docência nessa época, então né? eu fiz, mas eu não falei que eu nunca ia ser professora. Então. Minha área era jornalismo. Bom, mas eu fiz, em 2011, eu fiz o curso de pedagogia, né? Beleza, me formei. Agora, dentre todas essas participações da minha vida, eu sou muito de falar, né? Então, eu fazia muita palestra, né? Nesse período. Só que, aí você falou da tua formação, né? Nesse período. Mas aí, e quando você voltou para Bebedouro, como é que foi? Você começou a trabalhar? Então, você vai chegar nessa parte. Eu voltei, que eu fui para a faculdade, fazer o jornalismo em Ribeirão Preto. Porque, veja bem, em 1900 eu casei em 74. 74, você falou. O meu primeiro emprego em carteira foi no IBGE. Então, aquelas visitas de pergunta, para saber os dados, meu pai ia comigo. Porque os bairros que me deram eram uns bairros aí meio preocupantes. Bom, aí, na administração Hércules Hortal, década de 70, né? Hércules Hortal, eu fui convidada, tinha acabado de pegar meu diploma de professora, e para esse cargo tinha que ser professora, que era para ser uma supervisora da merenda escolar. Outra coisa que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem. Naquela época, nós éramos em 4, né? Eu estava chegando, já tinha outras pessoas ali, e não existia esse negócio de cozinha piloto. O que existia? Nós comandávamos a alimentação de todas as escolas de Bebedouro, municipal e estadual. Os produtos não eram comprados aqui. Eles vinham todos de São Paulo, eram importados. Então, nós tínhamos que fazer cursos para saber fazer as sopas, as comidas, de acordo com aqueles produtos. E aí a gente tinha visita nas escolas para passar as receitas. Então, a gente estava sempre atualizando novas receitas, sempre com aqueles produtos. Então, tinha as merendeiras, né? Então, por isso que chama supervisora da merenda escolar. Aí, legal. Eu trabalhava na administração Hércules Hortal. Nesse momento, era fim de administração, entra Sérgio César Stamato. Falou, não, você não vai ficar em merenda nada. Eu falei, não, peraí. Primeiro, a gente inaugurou, eu não sei também, muitas pessoas nem sabem, lá onde a delegacia de ensino foi, que tem lá... Ali no jardim, ali na Cidade Coração, perto do shopping. Não. Ali, onde foi a delegacia de ensino, que foi escola, hoje a moçada faz os cursos, as pessoas mais velhas que não estudam, eu não sei direito como é que chama. Ali perto da Unifafib. Isso. Ali é o bairro, você sabia que o bairro ele chama Cidade Coração? Eu não sabia. São um bairro ali com 4 ruas. A gente descobriu também esse dia, e o prefeito que inaugurou outro Cidade Coração achou que fez um bairro inédito, mas já tinha um bairro com o mesmo nome. Legal. Então, ali era a delegacia de ensino. É verdade. E ali o seu Sérgio Stamato fez uma inovação, a famosa vaca eletrônica, a vaca mecânica. Eu tenho até fotos, depois, se você quiser ilustrar. E quem coordenava esse programa todo
da alimentação escolar era Barretos, sempre Barretos. Aham. Então, eles que comandavam, a gente tinha as reuniões, tudo. E foi sua primeira experiência profissional? A primeira. É. Porque meu pai falava, ninguém vai trabalhar enquanto não se formar. Fazer um parênteses. Aí eu falava, e vou sair. Eu vou fazer o quê? Imagine, sem ganhar. Desde aquela época eu queria ganhar dinheiro. Então, o que eu fazia? Ele não queria que eu trabalhasse. Aí, o que eu fiz? No sábado, minha mãe tinha escola de datilografia, Dona Cacilda. Ih, Dona Cacilda, se fala, é. Aí puxava uma tampinha assim da mesa para fora. E ali eu fazia unha da minha tia, eu cobrava. Então eu tinha um dinheiro. Já estava empreendendo. Já. Bom, nesse meio tempo, a faculdade de Filosofia e Letras, que era só isso. A atual Unifafib, né? Eu era famosa, assim, modéstia à parte, eu era mesmo na datilografia, eu era muitíssimo rápida. E eu fazia as apostilas. Em frente à faculdade, tinha o centro acadêmico. Então, eu fazia as apostilas, tipo mimeógrafo, tinha que fazer as cópias, né? Uhum. Tinha a mesa de ping-pong, que eu também era muito boa, porque nos intervalos a gente estava ali. Bom, então, muita gente até achava que eu era uma estudante ali da faculdade, mas eu não era. E nem era funcionária. Eu era, assim, autônoma. Autônoma. Eu ganhava pelo que eu fazia. Bom, então, veja bem, supervisora da merenda, já fiz unha, já fiz apostila, fiz muitas apostilas para Dona Eunice Simões. E aí chegou a hora, né, de começar a pensar, porque ó, eu já passando por tudo nos isso, projetos pessoais, em desenvolver algo, um projeto seu. Que nesse meio tempo, quando eu voltei para Bebedouro e fui fazer faculdade de novo, aí já estava o seu Sérgio que me quis na prefeitura de novo, porque eu saí naquela época para casar. Então ele me trouxe. E aí, uma surpresa que também tem. Mas aí você foi para a prefeitura, qual que era seu cargo? Primeira chefe de gabinete. E, inclusive, eu estava até procurando uma carteirinha para te trazer. Eu tenho a carteirinha. Esse cargo, né? Não existia no papel. Esse cargo não existia no papel. Mas, então, quem trabalhava ali naquela sala era eu. O que a secretária de gabinete fazia? Administrava ambulâncias, administrava passagem de mendigo itinerante, tudo, as visitas que chegava ali, marcava entrevista com o prefeito. Na outra mesa, junto ali comigo, trabalhava o Valdemar de Mello. Ele era mais um Relações Públicas, né? E nessa época, o vice-prefeito era o Dr. Walter Stamato. Então, a gente era uma equipe, assim, maravilhosa. Você trabalhou na época que o Paco Municipal era só o prédio do meio ali ou não? Você já pegou na fase ampliada? Então, depois, quando a gente for falar um pouquinho, que eu quero falar um pouquinho só de Bebedouro, eu quero falar sobre isso. Bom, para as pessoas que estão nos ouvindo entender, empreendedor é uma palavra de hoje. Naquela época era batalhadora. Não tem nada. As mulheres buscavam tudo para. Não, eu e muitas outras queria salvar um dinheirinho, queria poder ir conquistar o seu espaço, na né? loja do Floriano, que era famosa. Quando chegou, que ficava na onde? Para o pessoal que está assistindo. Do lado da Gazeta de Bebedouro. Do lado da Gazeta, ali na rua Antônio Alves de Toledo, né? Ali tem uma relojaria. Isso. A primeira calça jeans foi comprada ali, que chegou em Bebedouro, a primeira calça jeans ali, né? Então, a gente queria estar na moda, mas naquela época, sabe, Euler, hoje que a gente tem mais facilidade, eu como, eu ligo, peço um lanche, não tinha nada disso. Primeiro que seu pai não tinha esse negócio. De fácil, né? Você morava na onde ali naquela época? Eu morava. No mesmo endereço? Não, eu sempre na rua São João fui descendo. Você morou na rua São João, isso.
até chegar ali hoje, onde é aquela loja de tênis, né? Na JE, na esquina com a Tobias Lima. Isso. Então, ali, eu morei até o dia que eu casei e fui embora. Acontece que deu um nó aqui agora, sabe? Eu fico pensando quanta coisa aconteceu e ninguém tinha esse olhar, empoderamento. Se for pensar em empoderamento, eu era. Mas ninguém, nem eu, nem ninguém daquela época tinha essa visão, né? Não, o que é um empoderamento? A definição de empoderamento, quem quiser, nesse meu último livro, tem, né? Então, o empoderamento, na verdade, as pessoas acham que é uma pessoa chique, importante, que sabe tudo. Tudo bem, é tudo isso, né? Mas depende do jeito que ela chega, depende do jeito que ela faz, sem pisar em ninguém. Em ninguém. Entendi. Esse é o real empoderamento. É o ser humano no contexto inteiro. Certo? Bom, certo. E aí, Silva, e a carreira de jornalista? Praticamente você iniciou na prefeitura, né? Porque você fazia o trabalho ali. Não, na prefeitura eu nunca trabalhei. Nunca, né? Nessa questão de jornalista, não. Porque daí, quando o seu Sérgio me chamou de volta... Você foi secretária de gabinete, né? Fui secretária de gabinete. Mas, não. Eu fui secretária de gabinete antes de casar. Quando eu voltei, ele me convidou para ser diretora do SOS, que é o que trabalhava com ambulâncias, que leva... isso na década de 80. Por aí. Levava esses pacientes para Ribeirão, Barretos, tudo isso já existia. Era tudo no SOS, que é hoje onde está. Foi o Senac e agora é a Secretaria. Isso, ali na Tobias Lima, né? E era assim, cenas assim muito interessantes. Eu sempre indo pelo lado espiritual. E falando sobre a história, nessa época aí Bebedouro já tinha Júlia? Ainda não. Ainda não, né? Porque estava começando. Na verdade, eu acho que tinha sim, mas não nos moldes. Na grandeza que era depois, mais para frente. Entendi. Então, bom, eu acho, agora você me pegou, porque como o SOS tinha as ambulâncias, não tinha, Júlia, pelo seguinte, eu tinha a dona Cleide Cambaúva, né, que ficava diretamente com as ambulâncias, e eu, como diretora, quantas vezes a irmã Maria José da Santa Casa, porque ninguém tinha ambulância. Então, teve um acidente, qualquer coisa que tivesse, madrugada meu telefone comia. Então, eu tinha que achar um motorista para ver que ia atender fazer esse atendimento. E foi eu que criei o primeiro plantão de ambulância. Legal. Ficar acordando o motorista, me acordando. Tem uma viagem. Acabou, porque aí eles tinham os horários, eu sabia que hora que ia sair, que ia sumir. E então aí foi, mas não era só Santa Casa. Era Santa Casa e o Hospital Samaritano que usava as ambulâncias. Depois houve essa divisão. Que surgiu, né, o hospital a Júlia. O Júlia, só para questão de informação aqui. Por problemas políticos. Porque outra coisa que eu quero clarear, que eu também não gosto de falar, mas eu vou falar. O Serviço de Obras Sociais é um trabalho de Minas. E ele existia no Brasil inteiro. E Bebedouro, seu Hélio Basto, na época, trouxe o SOS para Bebedouro, Serviço de Obras Sociais. O seu Hélio Basto teve a gestão ali na década de 70 até 79, por aí. Então, ele trouxe essa entidade para cá.
Só que todas trabalhavam igual. Aham. No final do ano, tinha as festas, as reuniões, lá em Poços de Caldas. Eu cheguei aí. Bom, onde eu quero chegar? Por questões políticas, muita gente achava assim. Entra um prefeito, chega lá, o presidente do SOS vai ser fulano. Beleza. Teve um momento, né, que foi muito desagradável. Ele chegou, o próprio seu Hélio Basto, né, num outro mandato, ele chegou com um assistente social, falou, ela será a presidente do SOS. A diretoria era de outro partido, né? Falou, não, aqui ela não vai assumir nada. Primeiro que isso não é, porque muita gente até hoje acha Que é um órgão político. É no departamento da prefeitura e não era. E aí ficou todo mundo olhando para nós. Bom, se ele, na verdade, é uma entidade social, certo? Então tem que ter sócio. O senhor é sócio? A senhora que quer ser a presidente é sócia? Não. A senhora já pagou alguma coisa? Não, era a primeira vez que ela estava entrando ali, acho, não sei. Não, aqui ninguém vai fazer parte de diretoria. Isso é uma diretoria. Vocês não entenderam que isso não é um departamento da prefeitura? Quem for concorrer hoje, paga mensalidade. Realmente a gente tinha as pessoas que pagavam mensalidade. Mas pouquíssimas pessoas sabiam que ali não era no departamento da prefeitura. Acabou, a pessoa que, no caso, foi o Jairo Escatambulo, que assumiu, né? E aí começou o perereco. Tiraram as ambulâncias, tiraram os ônibus dos pacientes, o atendimento de... Olha, a gente ficou com a pobreza assim... Ficou escasso. Sem dinheiro, né? Porque a gente tinha uma verba, igual todas as entidades tinham. Conclusão, o SOS foi perdendo toda... E aí foi criado o Departamento da Promoção Social. Bebedouro. Aí sim. E o trabalho do SOS era maravilhoso. Tinha um trabalho ginecológico, vários médicos iam lá doar, médicos aí que não tinham horário para nada, iam lá atender as pessoas pobres, aquelas pessoas que tinham 4, 5 filhos, que precisava fazer uma cirurgia para não ter mais, né? Bom, resumindo, todo aquele trabalho maravilhoso foi saindo, e até hoje, né, as ambulâncias estão lá na Júlia, a parte social foi toda dividida, tudo bem. Foi tudo ampliada, né? Tudo bem, a cidade cresceu, tá tudo bem. Eu sempre trabalhei na parte social e hoje eu acho que foi bom, entendeu? Porque o SOS, para você ganhar a eleição, era um menino dos olhos. Entendeu? Era uma porta aberta. Porque tinha 30 pessoas trabalhando ali, e quem aparecia? O presidente, o prefeito da época. É eles que apareciam. Né? Entendi. E então, secou. Agora eu vou te confidenciar uma coisa. Eu não fechei o SOS. Não fechei. Ficou aberto? A firma está aberta até hoje, certo? A documentação está guardadinha. Todas as pessoas que trabalharam, muitas têm me procurado porque já estão aposentando, muitas já aposentaram. Aí sim, o Júlia Pinto entrou. Nós temos, só para o pessoal que está assistindo aqui, nós temos uma matéria aqui, vou colocar na tela para vocês, do jornal da Voz de Bebedouro. Júlia Pinto será inaugurado dia 4, isso 4
De outubro de 1979. Tá vendo? Então, nessa época, o SOS ajudou a fazer... para esse hospital funcionar, precisava de médico, precisava de enfermeiro. Então, até plantão eu fazia de escalas. Aham. Aí eu trabalhei para burro, sabe? Para esse Hospital Júlia funcionar. Para ter todos os setores, que legal. Muitos desses médicos eram de Ribeirão, a maioria de Bebedouro, mas a maioria já aposentou. Aham. E quem não foi ainda, os livros, tá tudo guardado comigo. Tenho 5 ou 6 livros de registro. De registro de paciente? Não, de médico. De médico que atendia. De funcionários. Eles eram funcionários. Ah, que legal. Certo. Ó, e deixa eu te perguntar, agora vamos um pouquinho para a parte da escrita. Nós temos aqui 4 livros seus e hoje você escreve para o jornal também. Por anos foi docente, né? Vamos por etapas. Não, essa parte é a última. Ah, então tá. Então vamos lá. O negócio é o seguinte. Como eu já te falei no início, eu gostava de escrever minhas coisinhas, né? Eu queria enaltecer uma pessoa que foi muito importante. Eu estava no SOS, né? Estava chegando, assumindo ali. Depois saiu de lá, da Tobias Lima, e descemos a Tobias Lima, onde é hoje o Senac também, né? Olha que interessante. E... Lá na Praça Bílio Manuel. Nesse meio tempo, chegou em Bebedouro o Armando Duarte. E ele era muito falante, ele é português, e vai para lá e vem para cá. Ele era também jornalista lá, e ele veio voando de lá para cá, também problemas, deve ser algum probleminha também político, sei lá. Política, né? Nunca entrei nesse detalhe. E a gente ficou muito amigo. E ele falou: Silvia, eu quero fazer um jornal. Eu preciso de uma jornalista, porque até hoje tem que ter o jornalista responsável. Jornal, rádio, tem que ter. Então, aquelas coisinhas que eu escrevi na Gazeta lá atrás, as fofoquinhas da Madame X, não considero profissional. Foi um hobby. Coisa de juventude. Mas quem me colocou aí na mídia mesmo foi o Armando, tanto que eu fui homenageado 4 vezes aqui em Bebedouro. E uma das vezes pelo jornal Oportunidade de Negócio, na Câmara Municipal, né? Mas assim, ó... E aí ele começou esse jornal? Como é que chamava o jornal? Paralelo com o serviço que eu fazia no SOS. Como é que chamava o jornal para o pessoal se associar? Então, Oportunidade de Negócio. Oportunidade de Negócio, legal. Foi da década de 80, né? Final de 80 ali? Olha, não me pergunta a data. eu sou muito boa para texto. Para data, eu sou um horror. Então, ó, algumas coisas aqui, ó, que teve a homenagem, né, um detalhe. Aquele prêmio, aquele prêmio Eli Simões. De jornalismo, né? Eu recebi na Câmara Municipal. É um prêmio de honra ao mérito. Eu recebi. Só que não teve mais. Então, se a Câmara estiver assistindo, volta. Tem que voltar, reconhecer, né? Bom, então, eu fui homenageada com esse prêmio em 2008. Eu fui homenageada no Lions em 1996, no Dia da Mulher. Todo o trabalho. Todo o reconhecimento do trabalho, sim. No SOS mesmo, né? No Dia do Trabalhador do ano, foi quando o jornal Oportunidade me indicou outra homenagem, né? E tem outras aí, mas são as mais importantes. Uma coisa, como eu estava no SOS,
Eu participava muito de encontros de itinerantes, que são os migrantes, as pessoas que ficam Vindo de fora. O ônibus vai para outro lugar, certo? Aham. Então, eu fazia muito curso, porque nesse momento eu tinha perdido um irmão. E eu queria entender a parte espiritual. 80% não era loucura, era interferência espiritual. E os doentes, por que os itinerantes saíam, abandonavam tudo, tentava fazer o resgate, conseguimos fazer vários resgates, contatos com família, família vinha. Eu lembro de um caso, a assistente social, a Cidinha Quimelo, que era responsável pela área social, parou um carro preto, não me esqueço, maravilhoso, o motorista, aquela mulher chique descendo, porque a gente conseguiu descobrir que esse rapaz, 30 e poucos anos, que estava aqui em Bebedouro, eu não sei se ele... Problema de amor. Aham. E a família veio buscar ele. Então, eu não esqueço aquela emoção dessa mãe. Saiu lá do Rio de Janeiro e reencontrou esse filho. O agradecimento por a gente estar preocupada em resgatar esse moço para a família. Então, cada itinerante, cada pessoa dessa que vinha dormindo aqui na rua tem uma história. Verdade. Agora, em vez da gente ficar pagando passagem para eles ir para a próxima cidade, por que não fazer um trabalho que a gente fazia? Que é resgatar. Por que recuperar. Que você está aqui? Olha, eu lembro de um engenheiro florestal, um homem sujo, quando a gente, porque tinha o banho, sua troca de roupa, tiramos a barba dele, mas que homem lindo. Aí vamos conversar, vamos saber a história dele. Ele falou, minha história está aqui, abriu uma mala. Sabe essas malas de papelão? Aham. O que este homem tinha de diploma, você não tem noção. Quantos idiomas que ele falava. Então ele falava, a minha história está aqui, a minha vida está aqui, na minha casa eu não volto, nem tentem fazer minha cabeça. E do dia para a noite, depois que ele tomou banho, tirou a barba, comeu, ele sumiu. Então tem isso tem algumas histórias até que está no meu livro, né? Então tem histórias assim que marcou. Então essa parte, quando eu perdi o meu irmão, que eu quis entender o porquê desse acidente que ele foi levado embora, eu comecei todo esse estudo kardecista, que a minha formação é católica. Então eu comecei a ver o kardecismo como esclarecedor das minhas dúvidas, para mim não sofrer tanto, né? E aí eu transferi. Até hoje, estudo kardecismo. Eu estudo kardecismo para eu entender cada situação. Por que você está triste? Por que você perdeu alguém? Como é que eu ajudo a resgatar? Porque esse negócio de ficar falando, paga passagem para ir embora. Não, a pessoa, se ela veio aqui, e se o destino dela está por aqui, né? Ai, mas é problema para a cidade. É problema. O serviço social está aí para quê? De enfeite. Verdade. É um problema que deve ser desenvolvido. Bom, dentre essa minha facilidade, né? Eu falo demais. Eu fazendo palestra tal, eu fui fazer uma palestra no Senac, né? Foi em 2000, onde que eu coloquei? Bom, ontem eu estava até fazendo as contas, gente, eu de data, eu sou uma negação. Bom, eu fiquei 20 anos no Senac. Aposentei agora em 2018. Mas eu entrei, depois de uma palestra, o Flávio Lopes e
E várias pessoas que estavam lá, ele também era contratado para dar uma palestra no programa PET, Educação para o Trabalho. E eu falava, não, aula eu não vou dar. Mas depois da palestra, esse programa Educação para o Trabalho, que era para crianças, para jovens, assim, foi uma grande lição. E eu Uma oportunidade de você poder... eu topei, aí fui para São Paulo, fui treinada, porque você tem que seguir a linha, né? Aham. Ninguém pode falar diferente. O curso está montado, é aquilo ali. Não é da sua cabeça. O curso é aquilo ali. E eu fiquei 10 anos contratada. Acaba o contrato, renova o contrato. Não. Depois de 10 anos, o pessoal falou, ai, chega, né, Silvia? Vamos contratar em carteira. Aí mais 10 anos de carteira assinada. Então, na verdade, eu fiquei 20 anos. 20 anos no Senac, na docência. Em 2018 eu aposentei, né? Mas, assim, qualquer pessoa que precisar de mim, que quiser que eu faça, porque o leque de preparação de aulas no Senac é fantástico. Então, por exemplo, Silvia, você foi dar aula do quê lá? Bom, eu fiz pedagogia, eu sou publicitária, eu sou jornalista, eu sou escritora. Então, eu tinha muita informação. Verdade. E... fazia o trabalho na SOS, assistencial, né? Já tive essa experiência. Social, né? Tive essa experiência lá. Eu já não estava mais no SOS. Então, no Senac, eu dava, assim, várias matérias. Agora, o meu forte, qual é? Empreendedorismo. Atendimento ao cliente. Tanto que eu entro numa loja hoje, a pessoa fala assim, a senhora foi minha professora. Entendeu? Eu falo, e como é que tá? Não, estou fazendo tudo que a senhora ensinou. Entendeu? Então, eu uso com vários alunos aí no decorrer do ano. Ainda até hoje. E dava todas as aulas que eu precisava dar, eu me preparava e dava. Agora, tem uma coisa interessante, né? Você sabe como que é o jovem. O Senac tinha cursos fora. Então, a gente tinha curso no Educandário à noite, que eu tinha que ir lá. Tinha no Abílio Manuel, que era uma tortura. Porque ninguém queria fazer curso, parar a aula para fazer curso. Verdade, os alunos, né, no caso. Que era esse de atendimento ao cliente. Mas eu era muito paciente, eu não sei onde que eu tirava tanta paciência. Aquela meninada assim, imagine, né, 14, 15 anos, tudo doido para sair, eu assim, adolescente, o sinal, né, e eu ali. Mas foi uma experiência fantástica. Alguns desses alunos foram fazer cursos no Senac. Porque ali eu estava levando aulas do Senac no Abílio Manuel. Nesse caso, muitos alunos vieram para o Senac. Eles eram outras pessoas. Eles não tinham mais aquele perfil bagunceiro, que ficava te agredindo, tirando sarro. Porque o ambiente do Senac promove isso. Transforma, então, né? Transforma o estudante. Então, as pessoas... Você pode conversar com qualquer pessoa que deu aula lá. Até hoje, eu tenho certeza que funciona assim. As pessoas, na hora que chegam lá, quem vai lá, não vai para passear. Vai passear alguma coisa na vida. Então, por isso que ele vai fazer um curso. Aí ele começa pela mudança individual, né? Então, é raríssimo você ter problema. Eu nunca tive problema com nenhum. Que legal, que legal. Brava, mas respeitada. Entendeu? E agora nós vamos falar dos livros. Silvia, vamos lá. Um detalhe. Eu não falei. Do que? Minha paixão. Entre o SOS e finalmente o Senac. No Senac. Trabalhei na Socitros. Exato, a citricultura, né? Eu fiquei na Associação Brasileira de Citricultura 3 anos.
eu aprendi muita coisa, tudo de laranja. Porque Tanto é que fez parte do nosso porque documentário que vai sair. Eu tenho uma esse história mês. assim com a citricultura lá no meu passado. Uma pessoa me ensinou muita coisa, eu aprendi muito. E interessante é que na Associtrus eu vivenciei, eu entrei como secretária. Uhum. Foi logo depois do SOS. Isso na década de 90, né? Eu entrei como É o jornalzinho ali que você trouxe na década de 90. Eu entrei como secretária. Mas era uma loucura. Aí eles descobriram que eu era jornalista. E já tinha um jornal colorido maravilhoso. Aí eu passei Um jornal próprio, né? Ele era feito em São Paulo. E naquela época os produtores tinham um relacionamento muito bom com a indústria, né? Uhum. E então era muita reunião em várias cidades, participação em Cordeirópolis, na estação, todos os eventos que tinha, eu tinha que acompanhar. Não mais só como secretária, mas como uma jornalista, assessoria de imprensa. Um outro trabalho também que eu não posso deixar de ressaltar foi que eu dei assessoria de imprensa para... Agora todo mundo tem... Assessor de imprensa. Não, naquele tempo não. Eu fui só do presidente da Câmara, que era o Mussupapo. Ah, sim. E aconteceu, ele queria um jornal da Câmara. Então eu fiquei uma semana em Ribeirão para aprender o que pode, porque no jornal da Câmara não podia ficar pondo foto de vereador. Então eu tinha que fazer um rodízio, entendeu? Para não dar ciumeira, porque não pode mesmo. Uhum. Então foi um trabalho muito importante. Que legal. Bom, diante dessa minha trajetória profissional, né, familiar, faz muitos anos eu continuo tendo meu espaço na Folha da Cidade, mas eu já escrevi em todos os jornais de bebedouro, todos. Eu não sei se eu fiz a relação, mas é muito jornal. Bebedouro teve muito jornal. Teve. Eu tive site. Como é que chamava, você lembra? Panorama Rural, naquela época dos famosos www, Panorama Rural. Eu fiz eu tinha programas de rádio. De rádio, né? Você falou. Aqui, ó, eu até acrescentei aqui, ó, para eu não esquecer, em 2002 a 2005, eu tinha o Panorama Rural. Um site. Não, aí é ao vivo, 6 horas da manhã. O programa na rádio. Esse também. Legal, o programa aí, e o site. No domingo, eu tinha o Toque Sertanejo. Não raiz. Toque Sertanejo foi de 2003 a 2004. Isso na antiga AM da Rádio Nova? 2003, 2004. Só que tem um detalhe. Todas essas duplas que estavam cantando por aí, vinha todo domingo no programa. Tanto que nesse meu livro, no meu terceiro livro aqui, que nós já vai chegar neles. Já tem fotos das rádios, as visitas que eu recebia, com café, com bolo, porque o programa era 3 horas. Da tarde? Não, 3 horas. 3 horas de programa, de duração, que legal. 9 ao meio-dia. Bom, na Iguatemi eu fiz um também, de sábado, que eu dava as dicas. É outro programa que falta. Tem baile aqui, tem festa, tem não sei o quê. Entendeu? Era de sábado, evento, né? É sábado de manhã. Quando esse senhor comprou a rádio, foi muito legal, porque eu nunca fui funcionária de rádio. Eu tinha meus clientes, né? Minha malinha de cliente. Então, se eu saía de uma rádio e passava para outra, eu levava meus clientes junto. E quando foi comprada a Rádio Iguatemi, e teve reunião, e ele falou, então, agora você não vai fazer mais... Não vai fazer mais esse programa de sábado, é um horário nobre. Eu falei assim, bom, eu faço, eu saio.
Ele falou, mas como você? O dono aqui sou eu, quem manda sou eu agora. Eu falei, mas eu não sou tua empregada. Mas como? Eu falei, não, eu saio e levo meus clientes para onde eu quiser. Não, olha, foi. E a gente às vezes se cruza hoje, né? É muito raro eu vê-lo, porque ele não mora aqui, mas ele fala assim, ô mulherzinha teimosa, viu? Conclusão, na mesma hora, eu falei, até logo. E foi quando eu fui na Rádio Nova. Lógico, você chega numa empresa com Com uma carteira, né, de audiência, não, empresas boas financeiramente, que patrocinava, que me seguia. Na hora, o seu Hélio falou, pode começar o programa. Aí tinha as vinhetas, o Tim Maia fazia as vinhetas, as aberturas. Então foi quando eu fiz esse toque. Nessa época você estava na Socitros? Não. Depois, antes? Não. 2002. Ah, 2002. Não, foi tudo assim, rádio, Socitros, eu viajava muito, não tinha nenhuma condição. Então, quando eu estava na rádio, quando eu fazia os programas, não ganhava nada, jornal, não ganhava nada. Eu queria me destacar como uma boa profissional, certo? E desse dia que eu saí da Iguatemi, que foi, eu marquei que foi, eu fiquei lá de 99 a 2000, era a época do Ganso, Roberto Oliveira. Eles abriram o olho desse tamanho, era que eu falei assim, tô indo embora. E fui mesmo. E desci, e o seu Hélio estava na Rádio Nova, aquela época e tal. E lá eu fiquei. Só que ali, o seu Hélio falou, não, aqui eu não quero dica de fim de semana, não. Você trabalhou na Socitros, você tem um site rural. Não, você vai fazer um programa rural. Foi quando eu comecei a fazer esse programa, das 6 às 7 da manhã, antes de começar o jornal. Muito legal. Esse programa durou, acho que uns 3, 4 anos. E por quê? O forte dele. Eu dava notícia gravada, não ficava só lendo. O mais legal é que eu fechava com uma piada de um caipira. E eu lavava bronca todo sábado. O seu Hélio falava assim, tá muito forte, tá muito apimentado. Eu falei, seu Hélio, as pessoas esperam acabar o programa para ouvir a piada. Era a última coisa. Era o bordão do programa. Não vou tirar. E eu viajava, quando eu ia para Natal, eu tenho os CDs aí do Lezinho. Lezinho é famoso lá no Rio Grande do Norte. E as piadas dele é... Bom, aí eu falava, peraí, 6 às 7 da manhã aqui, que está escutando, seu Hélio? Só adulto, não vai ter problema. E eu não tirei as piadas, não. Bom, então, eu também tenho esse tempero brincalhão, né? No domingo, esse toque sertanejo. Por que surgiu o toque sertanejo de domingo? Porque o Carlinhos tinha que tirar férias, ele fazia madrugada, todo dia. Ninguém queria pegar. Ninguém. Eu falei, pego. Aí eu comecei a vir um mês para cobrir as férias do Carlinhos. Aí estava acabando. Então, quem que ligava? A ligação ao vivo. A enfermeiro, caminhoneiro, pedia música, né? A hora que estava acabando, não, Silvio, você vai ter que criar um programa seu. Foi quando eu criei o Toque Sertanejo no domingo, só que com a minha cara, né? A sua identidade. Foi muito bom. E também eu fazia fora. Eu não sei, eu estou conversando com você aqui, eu já estou cansada de tanta coisa que eu fiz. Como é que eu dava conta, né? Só para você falou que você era bem ativa, mas você estava sempre juntando uma coisa que você gostava também. A comunicação, com a sua formação. Não fazia uma coisa só, não fazia. Só para você ter ideia, todos os jornais políticos eu que fazia. Ou era do seu Pifre, ou era do Hélio Basto. Eu que fazia o jornal, quando eles iam ser candidatos, né? Eu fazia o jornal da Socitros, na época o BEC, que era a entidade escolar. Eu fazia os jornais do Sindicato Rural.
Eu fazia os jornais da Associação dos Dentistas, eu fazia da CIAB, né? E depois surgiu a revista Em Evidência, que foi uma parceria com o meu irmão. Então a gente fazia sempre no 3 de maio. Essa revista comemorativa. Fatos da cidade. Uhum. E depois, mais para frente, ela foi passando a ser mensal, mas aí não mais com formato de jornal, de revista mesmo, colorida. Mas era uma revista muito cara, né? E a gente acabou parando. Uhum. Bom, eu acho que, se for resumir tudo que eu trabalhei, você está vendo? Legal, tem muita história com o bebedouro, né? Com a comunicação, com a parte de assessoria, sabe? Eu tenho a minha empresa aberta até hoje, né? Que é a Estilos, né? Pode continuar. Bom, outra coisa. Hoje, estou na Folha da Cidade fazendo umas matérias. Folha da Cidade, você tem uma coluna lá, né? Tenho meia página. Eu tinha uma página, né? Mas hoje eu tenho... Você tem seu espaço lá. Eu publico... o João é bem legal, eu faço o que eu quero. Fotos, assuntos da cidade, coisas antigas, né? Nesse meio tempo, olha só, eu tenho 2 aposentadorias e eu só invento moda. Então, além da Folha da Cidade, eu tenho 2 canais, né? Que é de prosa, com Silvia Coelho, e tenho... O Espiritualidade. Relíquias e Histórias. São 2 canais do YouTube, inclusive você grava aqui com nós, na Bebedouro Artes, né? Isso. Onde a gente se conheceu, eu também já conheci seu trabalho com os livros, né? Bom, vamos lá. Vamos entrar nos livros. Nos livros. Qual que foi o primeiro? Esse aqui, ó, projeto. Encontro Bebedouro Ausentes. Fala o que é o projeto Bebedouro Ausentes, primeiro, pessoal. Bom, que não sabe. Acontece o seguinte, nessa época que foi o seu Hélio Basto que fez o primeiro encontro bebedourense ausente. Eram pessoas que saíram de Bebedouro e foram morar fora, né? Do Brasil, fora. E todo ano, né, em outubro, era realizado. O pessoal voltava e se encontrava, né? Quem ajudava na época a organizar era o Valdemar de Mello, que ele não estava mais assim, a partir na política, mais, né? Relações públicas ele era, né? Ele era mais administrativo, né? E ele estava na Gazeta, ele era colunista social, se eu não me engano. Bom, Valdemar de Mello, que depois teve... ele faleceu, ele fez 1979 até 1982. A gente tem aqui no livro, depois a gente coloca as informações. Agora tem um detalhe, depois a gente vai ter muita foto, e depois se você quiser colocar alguma. E em 1986... ficou todo mundo cobrando, porque o Valdemar... Porque se tornou um encontro importante, né? Não, o Valdemar faleceu. Porque não tinha, assim, uma regra de 2 em 2, de 4 em 4 anos. Mas geralmente era de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Mas aí o Valdemar de Mello morreu. Aí seu Sérgio está na prefeitura de novo. Aí seu Sérgio me chama. Silvia, essa festa, tá todo mundo cobrando. O pessoal de fora quer vir para Bebedouro. Era uma forma... deles ver o progresso da cidade, né? De relembrar as histórias, né? Bebedouro Ausentes. Aí né? a Silvia, que não fazia nada, inventou mais essa. Mais esse encontro. E como eu era funcionária, eu volto, eu venho 1986 até 2014, eu faço esses encontros. Então, era um trabalho de cão, imagine, não tinha Pix, não tinha WhatsApp, era na base do telefone. Do telefone, ligar um por um. Do telegrama, mas era um sufoco. E, naquela época, era oferecido um almoço,
né? Aham, o pessoal fazia um jantar, né, para comemorar. Não, geralmente era almoço. Almoço, né? Só que como é que você vai calcular o almoço se as pessoas não confirmam? Olha, é complicado. O tanto de comida que vai fazer. Bom, depois passou a ser café da manhã, tal. Eu fui dando umas pinceladas aí para ver se melhorava. Então, sempre era um evento da prefeitura isso, certo? Quando fez 30 encontros, esse livro tem 30 encontros, do primeiro ao último, que foi lançado na estação quando o Fernando Galvão entrou como prefeito. E foi o último. 2003, né? Foi o último. Não teve mais encontro de bebedouro iniciação. E era um evento importante. E se tornou a história do seu primeiro livro. Então, aqui você tem fotos, né? A gente vê aqui fotos de cada encontro. Aí tem fotos de todos os encontros. E eu tenho também uma página no Facebook que é Bebedorense Ausente. Então, eu estou sempre informando as pessoas querendo saber quando que vai ter. Poderia ter esse. Querendo ou não, eu não gosto de me posicionar assim, negativa. Mas nunca mais teve bebedor ausente. E o lançamento desse livro na estação foi dado, todas as pessoas que vieram os bebedores ausentes. Todo mundo teve o seu livro, certo? Foi um evento maravilhoso. Então é uma pena, né, que o Fernando nunca me chamou, porque não precisava ser eu, ele podia convidar uma outra pessoa. Mas para o projeto não morrer, né? Bom, ele ficou... O Lucas está aí, não fez... Então... Há uma preocupação mínima, né, com a história de bebedouro. Né? As pessoas jovens que estão morando fora também me cobram. Porque sabe que eu que fazia. E tinha música, e tinha encontro, e tinha risada, e tinha mal-estar, desmaiava. Todo mundo com os crachá. Ai, você é o fulano de tal. Nossa, como você tá velho. Sabe aquelas coisas? Sei, aquele déjà vu, né? Aquela nostalgia. Então, esse livro foi lançado na estação. Que legal. Fechando os 30 encontros. E nós não tivemos mais. Legal, legal. Fica aí o convite para a gente voltar com esses eventos, livro, hein? Eu ainda tenho. Se alguém quiser... Se alguém tiver interesse aqui de adquirir esse livro aqui, livro histórico, né, de bebedouro. Entre em contato comigo. Com a Silvia Coelho, bom, exatamente. Aí o segundo livro é esse daqui. É o do tropeiro, né? Não, o segundo livro é Histórias, Causas e Poemas em Prosa. Que é o que você já falou que você gostava de fazer, é isso? Isso. Esse segundo livro não tem mais. Não tenho. Eu só tenho este que está na minha mão. Eu não tenho mais. Eu tenho, obrigado. Você tem porque eu resgatei de uma pessoa, senão você também não ia ter. Bom, então o que tem nesse livro? Tem casas antigas que já foram detonadas em bebedouro, né? Casas antigas que ainda estão em pé. Tem É um livro que mostra um pouco da história arquitetônica de bebedouro, urbanismo, né? Outra coisa legal, as fachadas. É verdade, tem tudo, os bancos, né? Não, mas essas fachadas, a gente ouve muita expressão, né? Sem eira e nem beira. Quem era pobre, dá para você entender por que era nem eira nem beira? Então não era qualquer um que tinha uma fachada linda, maravilhosa. Então esse livro... Esse é o segundo livro, esse é de 2014. 2014. Foi lançado também no aniversário do Bebedouro, 3 de maio de 2014. Agora, esse livro aqui, já me pediram, por causa das casas, das fachadas, que eu fizesse uma nova edição, mas separasse. Deixasse essa parte das casas,
das fachadas, né? E deixasse separado dos poemas, dos causos. Ah, entendi. Só Então, fizesse essa questão da evolução de Bebedouro. isso. Legal. Então, pode ser. Pode ser que tenha uma segunda edição. Porque não tem mais. Mais desse segundo. Ó, vou O terceiro vou livro, mostrar aqui pro pessoal. o terceiro livro, esse aqui tem. Esse aqui ainda tem. Ele foi lançado em 31 de outubro de 2015. Bebedouro estava com 131 anos? 131 anos. Por isso que eu fiz. Que legal. E a maioria das fotos que estão aqui, que eu estou aqui, que eu tirei mais de 100 fotos, que é o Rochinha. Ele fez uma sessão de fotos na estação comigo. Sabe, tirou muita foto, aproveitei poucas aqui, mas ele era meu fã. Aham. E uma pena que ele foi embora. Né? Verdade. Bom, E aí esse livro também está um pouco relacionado ao programa que você tinha sertanejo, que você falou, né? Esse livro, porque desde de criança, até uns 2 anos atrás, eu frequentava a Biblioteca Municipal. Aham. Eu ia lá. Quando era no Fórum Antigo, né? Não, mas até agora, até onde a gente era ali perto da prefeitura, Aham. eu frequentei a biblioteca. Nesse meio tempo, eu fiz um levantamento de todos os escritores, né? De Bebedouro. De Bebedouro. É muita gente. Muita gente. Que mais que você fala que... Mas eu não vou entrar em detalhe desses escritores, porque é o papo do próximo livro. Aham. Bom, e aí me veio a ideia, como eu tinha o toque sertanejo, como eu tinha muitos amigos músicos, e nos meus programas e as duplas, né, sertaneja, falei, vai nascer a história da música. Então, De Bebedouro. na Terra nada mais é do que a história dos músicos, compositores. Que legal. de Bebedouro. Que legal. Agora, quando eu falo até os dias atuais, não é até hoje, né? Porque eu fiz em 2015. Aham. Então, Já tem 9 anos aí, 10 anos. Ó, quantos cantores, pessoas novas que já surgiram. Mas boa parte dos que tiveram em Bebedouro está aí, né? Todos que estão aqui é de Bebedouro. Aham, legal. Nino Violeiro, Nando. Dennis Schupper. Eu não sei se eu coloquei. Eu acho que sim. As duplas. Então aqui, ó, é sertanejo, todo tipo de música. E foi o seu terceiro livro esse daí. Legal. A história como surgiu os músicos, né? Vou te contar uma curiosidade. Você pegar livros aí de Manuel Isidoro, ou algum desses livros que eu vi lá na biblioteca, é impressionante como as pessoas que vieram morar em Bebedouro, que não eram nascidas aqui, né, era tudo importado, gostava de festa, gostava de teatro, gostava de passear, gostava de se vestir bem. Porque E tinha a maioria tocava viola, tocava não sei o quê, as famosas serenatas. Então, aqui em Bebedouro, às vezes fala assim, nossa, esse monte de música aqui em Bebedouro. Bebedouro nasceu à base da música, exato. Tínhamos também, né, eventos no Cine, Rio Branco. Não, fantástico. Musicais, né? Fantástico. Tivemos 2 festas importantes aí, pessoal, que é de Bebedouro, que era a década da Laranja, que vinha cantores na festa da Laranja, né? E também antes, pouco pessoal sabe, na década de 30 e 40, não sei se você já... Tínhamos a festa da Primavera, que era uma festa conhecida em Bebedouro. A festa da Primavera, ela foi feita... Na época do Antônio Alves de Toledo. Não, então, ela foi... Era uma festa popular que também... Hoje, eu não sei se existe, mas até a administração... Antes, não quero ficar falando nome de prefeito, mas... Não, mas não pode falar. Na época do Fernando Galvão, eu não lembro se
teve festa da primavera, ou se mudar. O problema, o cara faz uma calçada aqui, o outro chega, põe a calçada ali. Mudar. Então eu não sei se essa festa da primavera continua existindo com outro nome, não sei. Não, mas ela foi muito forte na década do Antônio Toledo, 20, 30, até no comecinho de 40. Mas não parou. O seu Hélio Basto, quando ele voltou, eu não morei. Que era uma festa ali pro pessoal que não tá. Era ali no antigo coreto da Praça Rio Branco. Eu não morei em Bebedouro, mas eu acompanhava, porque eu vinha de 15 em 15 dias. Então, o seu Hélio, ele trouxe o SOS, que era a área social, ele fez o Bebedourense Ausente. Ele resgatou essa festa da primavera lá de 1900 e nada. Verdade. Essa eu participei, eu tenho foto. Essa eu participei. Entendeu? Que legal. Então, não adianta falar. Tanto o seu Hélio como o seu Sérgio, eles se preocupavam com a história, né? Não era tanto politizado como hoje, né? A história tinha voz ainda em Bebedouro, né? Verdade. Acontece, até comentei com uma amiga jornalista essa semana. Tinha 2 partidos políticos que se matavam na eleição, na política, sabe? Acabou, era todo mundo. Ia em cima do caminhão, brigava, vou te matar, vou não sei o quê. Acabava a política. Você ganhou? Então eu respeitava que você ganhou e vou trabalhar para te ajudar. Por Bebedouro, né? Bebedouro. Exatamente. Então, era assim, era muito gozado, mas era assim. Verdade. Bom, tanto é que nós tivemos alternância de poder do Sérgio, do Hélio Basto, que eram opostos, né? Do Moreira, do João Moreira. Tinha as rusgas, mas não a maldade. Exatamente. Entendeu? Bom, aí nasce o 4º livro, né? Em 2019, que é Relíquias. Deixa eu pegar aqui e mostrar pro pessoal. Esse também eu tenho, né? Disponível. Esse aqui é importante, porque fala um pouquinho dele. A ideia desse livro, né, é resgatar o trabalho de só mulheres. Só mulheres. Eu estava somando aqui, achei que era 30, não, é mais de 40 mulheres. Ah, legal. Estão nesse livro e todas com sucesso. Né? Esse livro você conta a história de mulheres de Bebedouro que contribuíram para a história, e são empreendedoras. E são empreendedoras em Bebedouro, legal. Inclusive, eu procurei também o visual das mulheres que vivem em casas asilares, creches e abrigos de idosos em Bebedouro. Está aqui também no livro. Ah, legal. Inclusive tem uma personagem aqui que eu acho fantástica, eu vou falar dela. Vila Vicentina? Cheguei lá, aquela mulher bonita, aquela postura assim, né? Tá boa, Silvia? Falei, hã? Você não lembra de mim? Então, eu casei depois de muitos anos, né? Já estava velha, casei. Vimos lá, meu marido. Qual nós vamos? Vamos morar numa cidade que está crescendo. E viemos para Bebedouro. Nessa época, ela falando comigo, a história dela está aqui no livro. Está no livro. Está aqui. Ela falou, então eu vim para Bebedouro, compramos uma casinha. Eu acho que ela, não sei se ela era enfermeira, não sei, trabalhou no postinho de saúde, no qual a doutora Tânia era minha chefe. Falei, doutora Tânia é minha amiga. Ela falou, você também era. Eu falei, não, eu conheço essa mulher. Sabe aquele porte bonito? Falando, lá todo mundo pirando a mulher com a cabeça perfeita. Bom, aí ela contou tudo. A história dela, gente, eu não vou contar. Vocês têm que ver. Tem que ver no livro da Silvia. O que essa mulher já aprontou antes de chegar em Bebedouro. Que ela conheceu esse homem, casou e veio para Bebedouro. Aí ela ficou viúva, alugou a casinha dela e está lá na vila, né? E dentre essa história tem muitas outras histórias nesse livro.
Agora, o que eu queria, assim, acho que... Calma aí, agora eu vou dar um gancho. Você tem esses 4 livros aí, você falou que você é muito ativa, gosta ainda de escrever, e é até bom, né? Pra gente relembrar, trazer as histórias. Tem novos projetos? Tem. Como é que é? Vamos falar um pouquinho deles. Mas, ô Euler, eu acho que eu vou dar um trabalho quando eu partir para o plano espiritual, porque nem lá eu vou deixar o povo quieto. Acontece o seguinte, eu tenho mais de 190 vídeos no YouTube, que é a espiritualidade. Sobre espiritualidade, né? Um canal que então, você tem. Eu vou, 200 vídeos, bem dizer, muita coisa. Então eu vou pegar os temas assim, Principais mais as pessoas curtiram e vou fazer o livro. E vai fazer o livro sobre espiritualidade. E esse aí já está bem adiantado. Agora, o que eu estou preparando, tomara que eu consiga, porque olha, todos os meus livros, eu tenho minha amiga que falava assim, pô, Silvia, faz 10 anos que eu quero começar a fazer um livro, eu não consigo. Você faz em 3 meses. Então, meus livros, tudo assim. Resolvi que eu vou fazer, eu fico em cima daquilo e faço. É porque você tem bastante acervo também, né? E você... Só que esse está me dando muito trabalho. Sabe por quê? Ah. Porque eu estou cansada de ouvir falar. Ai, o empreendedorismo. Gente, é algo novo, né? Não é nada novo. Você já falou aqui, né? Não é nada novo. Só que tinha outro nome. Então eu quero resgatar exatamente essas mulheres, essas pessoas. Porque na época dos coronéis, mal se falava o nome da esposa. Você vê as fotos antigas, só tem homem. Exatamente. Cadê as mulheres? Elas estavam em casa. Só que naquela época, o que elas faziam? Elas inventavam receita, faziam bordados, tapetes. Então, era hobby. Só que depois isso era comercializado. Aham. Ela já era empreendedora. Verdade. Como que você vai falar que o empreendedorismo é uma coisa nova? Não é. Exatamente. Porque o termo é, né? Mas a... porque se a gente for analisar, a Mar cita, ela falou sobre empreendedorismo aqui nesse livro, né? É da Relíquias e Modernidades Femininas. Que é uma das pessoas que você entrevista aí, né? E eu analiso assim, né? O empreendedor tem 2, 10, tem vários tipos. Porque tem aquele empreendedor que nasce com dom, né? Que eu acho que eu sou mais esse estilo. Tem aquele empreendedor que vira empreendedor, vou ter que vender sorvete. Que é forçado, né? Que a necessidade faz com que ele... Os que mais se destacam também é aquele que... Aquele que herda, né? Obrigado! Porque o pai fez uma loja de tecido. Ele, mãe, mas eu não gosto. Bom, mas isso me dá uma grana boa. Então, vou inventar alguma coisa nova para essa empresa de tecido mudar de cara, né? Então, esse é o por obrigação mesmo, não é dom. Né? Então, e por aí afora. Tem vários. E aí, no seu novo projeto, você tá querendo trazer todas essas... Nesse novo projeto, o título provisório desse livro, né, que eu já tô fazendo, é Passado Hobby. Presente. Empreendedorismo. Legal. Quer dizer, esse é um nome, né? Assim... Sugestivo, né? De repente, a hora que a gente... estiver escrevendo, amadurece para outro tema, né? Eu não queria que ficasse muito extensa, né? Eu só queria fechar a minha participação, agradecer. Eu não gosto de falar muito. Mas tem que falar esse arquivo aqui, daqui 10 anos vai ser um arquivo histórico. Mas eu me orgulho muito tudo que eu... Da história que você contribuiu, exatamente. Agora, aí tem gente que fala assim, você é historiadora? Olha, eu não fiz história, não sou, mas gosta de pesquisar. Didaticamente, né, eu acabei virando uma historiadora, porque eu adoro história. E até causa algumas polêmicas, né,
inclusive se você quiser depois cutucar os outros convidados, é que a nossa fundação de bebedouro está em 1884. Mas eu já achei muitos documentos de 1858. Exatamente. Diz que quem suscitou isso daí também foi o Davi, o ex-prefeito Davi, que também é historiador, né? Que já existia sinais de que bebedouro tinha... Não, acontece que naquela época não tinha quem anotasse, né? Se for ver, bebedouro não tem 140, ele tem 166 anos. Né? Se for por esse raciocínio, né? Porque a gente vai passando, quem era dono, e passa dono, e dá, e doa. E é uma papagaiada, sabe? No fim, essa fazenda de 1858, do família Pimenta, sabe como é que chamava? Fazenda Bebedouro. Então, bebedouro não existia. Verdade. É uma possibilidade. Então, eu acho que poderia questionar aí com os outros convidados, né? Vou perguntar para eles aí nos próximos. E se a gente... Isso em 1858. E desde 1868, né? A gente já tinha nomes, assim, importantes que vieram viver aqui no tal do bebedouro. E aí começa toda aquela história de complicação, outra polêmica que eu fico muito feliz, que eu falei, que era o padroeiro, que era São Sebastião. Que depois mudou por briga política. Por briga política. Mas eu fiquei muito feliz quando a família Reis fez lá no Dourado, né? A igreja de São Sebastião. Então fiquei muito feliz. Porque que foi fundada lá no bairro Dourado, aqui em Bebedouro. O que ele tem a ver com aquela brigaiada, né? Aquela brigaiada de... Ô Euler, encerrando, eu quero deixar um agradecimento à minha família, às minhas filhas. Nenhuma me critica assim, ai, mãe, para de inventar moda. Não, todos sempre me incentivaram. Te incentivou, Silvia, legal. Eu queria fazer uma homenagem à minha amiga, a Geuce Camplese, psicóloga, que está nesse livro, né? E de um dia para o outro ela descobriu uma doença e está lutando. E partiu, 40 e poucos anos, né? E foi embora e deixou a gente tudo vendo navio aqui, porque que bebedouro, psicóloga, todo mundo queria ela, sabe? Fantástica. Então eu queria fazer homenagem a ela. Ela está nesse livro. Nesse livro aí, legal. E eu queria fazer a Luzia Campos, que foi uma parceira importantíssima para sua caminhada. Na minha caminhada, época de ProArte, olha só, não falamos da ProArte. Também fiz parte da ProArte desde lá de trás. A ProArte é uma associação, né? Cultural que surgiu lá na década de 80, né? Agora ela ressurge, né? Com a direção. Ela ressurge com a ProArte e ProActive, que nós fazemos partes, né? Exatamente. Contribuindo você na parte social e eu no aspecto jurídico aí. Exatamente. A gente, cada um com a sua contribuição aqui junto. Então que está com a sua Licariza ali. Eu acho que, se for pensar, a gente ficaria aqui mais 2 horas, né? Falando da história de bebedouro, né? Não, porque tem umas... Tem muitas histórias. Tem histórias assim muito gozadas, sabe? As festas, o que acontecia, gente... E eu trabalhando na prefeitura, e eu participando, fazendo apresentação. Aí tem muita coisa gozada. E tem muita coisa que eu não vou falar, né? Fica para os livros, né? Não, para os livros, no meu livro, esse dos causos, tem muita coisa que eu já transformei em causo. Então, se você ler os meus causos, todos são reais. Tem nenhum causo que está falando mentira. Tá bom? Então, Euler, um abraço e muito obrigada. E espero que as pessoas curtam essa minha história, que ainda tem
muito caminhar ainda. Com certeza, Silvia. Ó, Acredito que ainda vou fazer muita coisa. com certeza. Esse projeto aqui, dialogando sobre a história de Bebedouro, cara, como eu gosto de sentar e ouvir, de falar, né, sobre história, sobre pessoas que contribuíram, e você vai fazer parte do nosso quadro aí que chama Gente da Gente, né? Como você tem esse livro aí, se Deus quiser que a gente tá gatinhando, né? Na questão da história e da cultura de Bebedouro aqui com a nossa ONG Bebedouro Artes. Mas nós vamos, se tudo der certo no mês que vem aí, já lançar o primeiro documentário, já lançar também o projeto do Gente da Gente, que é contar histórias como você, né? De pessoas que contribuíram para a história, para a memória, para a parte assistencial de Bebedouro, né? E já está o convite aí, parte da sua história já vai ser contada aqui nesse vídeo, e o restante a gente vai contar nesse vídeo específico aí do Gente da Gente com Silvia Coelho. Silvia, agradecer você, obrigado, né, por você ter contribuído aí com as suas histórias, com o seu acervo. História, eu falo, o pessoal às vezes não dá tanta importância de como pessoas como você, as pessoas não dão tanto valor para pessoas como você que tem 4 livros aí que contribui tanto para a história. Tem aquela história velha, você tem que ter quanto? Um filho, plantar uma árvore, não tem essa história? Tem, Eu fiz tudo isso, eu plantei muitas árvores. Tem um filho, tem um livro. Tem 4 livros. É isso aí, obrigado, viu, Silvia, por ter participado, por ter estreado esse projeto dialogando sobre a história de Bebedouro, especial 140 anos aí. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe a gente, a nossa cidade, que a gente possa continuar aí, né? Eu falo, ó, hoje em dia, pouco sem se a gente dá. Eu estava conversando esse dia com o Rogério, que vai participar aqui com a gente, dá para contar no dedo quantas pessoas contribuem com a história de Bebedouro hoje, assim. Ó, numa mão ainda, hein? E você é uma delas, né? Fica julgando só na internet, tem que registrar. Exatamente. Você vê, a internet chegou para facilitar, né? O pessoal usa a internet e usa papel ainda. Não deixar. Não deixe. A história ainda é escrita dessa forma. Certo? Obrigado a todos vocês que acompanharam aí. Esse é um episódio especial, né? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco sobre a jornalista Silvia Terezinha, né? Eu não sabia da Terezinha. Não, mas eu não uso, né? Silvia Terezinha Coelho Matos, né? Obrigado a todos aí. Fique acompanhando os próximos episódios desse projeto dialogando sobre a história de Bebedouro. Até a próxima. Cortou. Eu fazia assim, ó, Silvia T. Coelho. Minha mãe falava, peraí, filha, é Santa Terezinha, você não pode cortar ela.